Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje no nosso Consciência Hebraica, você já sabe, dia especial. Dia de o amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no episódio de número 80. É 10 de agosto de 2022. Estamos vendo a vida de José, filho de Jacó, uma tipificação do Messias. Estamos no capítulo de número 7. Eu quero dar as boas-vindas a você, seja bem-vindo. Você está tendo uma oportunidade maravilhosa aqui com a gente. Você está pegando as escrituras hebraicas e você está viajando com elas. Desde o início, nós pegamos lá do Gênesis e estamos compondo essa grande epopeia. Então, ao acompanhar, você que está aí correndo, fazendo exercício, lavando louça, arrumando a casa, coloca os nossos áudios, né? Ou então na hora de dormir, vai ouvindo ali os estudos, né? Muitas pessoas me falam que nesses momentos têm estudado, têm acompanhado a gente. Ótimo! Você vai absorvendo uma sabedoria milenar, seja milhares de anos de cultura, civilização hebraica, com uma conexão maravilhosa, com uma divindade maravilhosa, misteriosa, Yahvé Elohim Adonai, que vai transmitir a esse povo e a toda a terra, né? Ou seja, o ser divino, a divindade, a vida infinita, a não ser que você seja niilista, ateu, que você não crê em nada, mas se você compreende que há um sentido, uma direção, um propósito, uma missão para a vida humana, se você se admira em ouvir falar de Jesus como mestre, né, sabe que ele é resultado da vida do povo hebreu. Então agora nós estamos podendo ver as raízes, compreendendo como o Messias foi formado. Saímos de lá do Gênesis, passamos pelos patriarcas, principalmente Noé, depois Abraão, vislumbramos o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Então, se você ama Jesus, vai se tornar um discípulo dele, é esse sacerdócio que você deve observar, porque ao seguir Jesus, ao se tornar discípulo dele, você será um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, você será um sacerdote da ordem direta, você terá acesso direto a Deus, através do Messias, que é o Cristo, e a comunhão com os vários discípulos, formando a eclésia, formando o ajuntamento. E ali então dons, ali ministérios, ali a graça de Deus, dando serviços a cada um, e todos unidos, né, servindo uns aos outros, na mesma qualidade, com uma ordem hierárquica ao contrário, né? Foi isso que Jesus nos ensinou. Não é que há maiores entre nós, pelo contrário, aquele que for maior entre nós é o que mais serve, é o mais humilde, é aquele que vai estar em harmonia com todos, e todo mundo procurando ser o menor, só pode dar certo, né? Quando todos procuram ser os maiores, os maiorais, o ego, aí só pode dar errado. Mas seguindo a hierarquia inversa de Jesus, então isso você vai ter a companhia de discípulos ao teu lado, formando um ambiente de busca de saúde física, emocional, mental, espiritual, realizando o teu ser e adquirindo sabedoria, compreendendo, buscando o apoio das pessoas que vão fazer essa caminhada com você, discípulos de Jesus, aqueles que compreendem a Deus, o Pai, como o Senhor, como aquele que ordenou todas as coisas, e isso é maravilhoso. Então nós estamos aprendendo agora com a vida de José, vendo como é que vai se formar a nação de Israel, porque estamos lá com Jacó, as 4 esposas, os 12 filhos, José acaba tendo um problema com os irmãos, ele tipifica o Messias, então temos visto vários pontos da vida de José que prenunciam a vida do próprio Senhor Jesus, a qualidade de José. José depois é uma figura messiânica, profetiza o sacerdócio de Melquisedeque, como nós já vimos também, e acaba se tornando governador do Egito. Agora ele recebe Jacó, acolhe o povo todo no Egito num período de grande fome que tomou conta de toda aquela época, e ele então preserva, e ali é feito um verdadeiro celeiro para que Israel se multiplique. Então vai haver uma grande multiplicação do povo hebreu. E nós estamos exatamente vendo agora os últimos dias de Jacó, vamos ver a sua bênção final e a profecia que ele faz
anunciando coisas do futuro, inclusive messiânicas, né? O papel de José e relacionando ele com o Messias. Depois vamos ver a vida de José com os irmãos, a morte dele. Passam-se 400 anos e nós vamos para o Egito, ver o Israel se tornando escravo e o nascimento de Moisés. Então olha que coisa incrível, você vai ver o surgimento da lei, da Torá. Moisés é aquele que vai registrar, é o período onde toda a tradição oral, a intuição profética que Israel tinha desde Adão, depois é sintetizada, aprofundada por Moisés. O sacerdócio levítico é estabelecido depois do sacerdócio de Melquisedeque. Ele vem para alinhar um povo que geneticamente vai formar o Messias. O Messias se realiza integralmente, filho do homem, como ele diz, se chama produto da natureza humana, ele é o primeiro ser humano a ser gerado à imagem e à semelhança de Deus, se tornando filho de Deus. Filho de peixe, peixinho vai se tornar Elohim. Primeiro Elohim formado por Yahvé, Elohim Adonai. E depois o seu espírito vai ser compartilhado com toda a humanidade, porque ele transcendido em Deus, a sua qualidade, o seu espírito humano, o espírito de Jesus, tornado agora Deus, e Deus habitando nele, como Deus é infinito, Jesus é templo de Deus, a qualidade dele então fica disponível para todos nós, que é o Espírito Santo do Senhor Jesus, que através de Deus está disponível para mim, para você, e é isso que vai nos dar o DNA, que vai nos possibilitar também ser gerados à imagem e à semelhança de Jesus. Ele é a imagem e semelhança de Deus, nós a sua imagem e semelhança com o seu DNA. E esse é o papel messiânico, isso dá sentido à vida, dá realização, dá alegria, dá uma visão de evolução infinita no seio da Suprema Divindade, guiados por Yeshua HaMashiach, o Messias de toda a humanidade. História linda, e você está tendo oportunidade de fazer essa grande viagem conosco. Isso motiva, isso dá uma visão, dá esperança, dá perspectiva, dá água viva que Jesus nos prometeu, o seu próprio Espírito. Maravilhoso. Então, eu vou prosseguir aqui, nós vamos continuar indo para os pontos do nosso movimento. Então, o movimento hebraico, você já sabe, né? A consciência hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana, sem a influência greco-romana que criou algumas distorções, né? Veja com a gente nesse curso, pois veremos o início do tempo até o seu fim e a possibilidade de evolução infinita do ser humano. Boa viagem, oferecemos o nosso jato para você e realmente, né, mais uma nota, nós vamos ver agora estamos vendo a genética crística. Nós sabemos que já está em Judá, né? Judá é aquele que você vai ver na oração profética de Jacó. Nele está a qualidade genética que alinhada em Israel vai produzir o Messias, vai gerar o Messias. Então nós vamos acompanhar os pontos principais da história de Israel. Você já vai conhecer a história de Israel aqui e vamos já ver os pontos fundamentais da genética crística. Vamos ver os personagens que aparecem nessas histórias. Então vamos fazer dois caminhos. Ver a história de Israel, você vai se familiarizar com a história do Messias, porque você, se tornando um discípulo, é enxertado na videira de Israel, você se torna um hebreu espiritualmente, se torna filho de Yahvé Elohim Adonai pelo Messias hebreu, então é enxertado na videira, se torna filho de Abraão. E nós vamos ver a genética de Jesus. Vamos chegar em Jesus, vamos ver a sua vida, os pontos principais dela, vamos selecionar esses pontos e vamos adiante, né? Dar uma pequena olhada na história da igreja, pontualmente, como ela se desenvolve, a formação da igreja católica, depois o protesto, depois as igrejas protestantes, depois as evangélicas, as pentecostais, o movimento neopentecostal. Chegamos ao nosso tempo e vamos prosseguir adiante, né? E vamos ver os grandes marcos que o Apocalipse coloca. Agora a livre pregação do Evangelho, depois começa uma rejeição do Evangelho, depois uma perseguição que culmina na tribulação, e depois a grande tribulação, já com o templo de Israel reconstruído,
o anticristo e as duas testemunhas. Batalha das duas testemunhas com o anticristo, elas com o objetivo de pregar a última grande pregação do evangelho no mundo todo, e por fim a derrota da igreja, a morte das duas testemunhas, a vitória do anticristo, né? Uma tristeza para a terra, mas, né, também vitória, também alegria. Por quê? Porque é assim que vem o fim do planeta e que a criação temporal chega no seu ápice, e aí então ela declina. Descriação, que é um movimento que nós vamos estudar aqui, entrando em Apocalipse, e aí vamos ver os pontos principais do Apocalipse nas fases pós-universo, né? A vida continua evoluindo, aí tem então o grande dia da ressurreição dos mortos, que todo discípulo de Jesus, todo cristão aguarda, porque está espalhado pelas Escrituras, e aí então a formação das duas grandes nações, a crística e a anticrística. Depois veremos a vinda de Jesus, né? A segunda vinda de Jesus, buscar a sua noiva, a igreja, os crísticos. Aí milênio dos crísticos, milênio dos anticrísticos. Depois, batalha do Armagedon, que é, na verdade, a descriação do grande abismo, né? Se você já viu os nossos gráficos aqui, você sabe do que eu estou falando. E aí, com o final do abismo, morte de Satanás, do tempo, final da imperfeição, tudo que foi necessário para formar os filhos de Deus, mas que já cumpriu o seu papel e não permanecerá ativo, né? Então isso entra em descriação, e aí, infelizmente, as individualidades humanas que não quiseram a vida e o amor de Deus, não quiseram evoluir, que foram contrários a tudo isso, entram na segunda morte, a morte espiritual. E aí temos a grande festa no reino dos céus, as bodas do Cordeiro, celebração de Yeshua com a sua noiva, maravilhosa igreja, glorificada por ele mesmo, preparada por ele, e a grande festa, e aí o Cordeiro que guia o seu rebanho rumo às fontes da água da vida. Último frame, a última fotografia que o Apocalipse dá. Olha que coisa maravilhosa, né? Como você pode viver com essa perspectiva, combatendo as suas dificuldades. Eu sei que você tem erros, falhas, defeitos, imperfeições, tristezas, tudo faz parte, né? E você enfrenta tudo isso como um discípulo, não se dá por vencido, se levanta pela graça, estabelece qualidade no Messias, ora, se ajunta com os teus irmãos de fé, de caminhada, faz a celebração, toma do pão, toma do vinho, pega do corpo, bebe do sangue do Senhor Jesus, ganha a vida dele e prossegue, né? E assim todo o ciclo vai se cumprir com uma grande esperança de vida, né? Assim, a vida tem sentido, tem significado, tem missão, tem direção, tem propósito. Isso enriquece o teu interior, te dá saúde, te dá vida, te dá condições de prosperar, de você caminhar para a grande realização do propósito da vida infinita. Então, nós estamos já aqui no capítulo 80. Esse curso não tem pressa, né? Se você nos acompanhar, você vai ver passo a passo, nós vamos devagarinho fazendo a grande caminhada com o povo de Deus, né? O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Nós vamos caminhar juntos com o povo de Deus e também guiados pelo Messias de Israel. Olha que coisa linda esse convite para você. Então vamos lá. Hoje vamos ver aqui o fim anunciado desde o princípio, né? As relações de Gênesis e Apocalipse, a bênção profética de Jacó, nós vamos ver agora a morte de José. Os 400 anos depois nasce Moisés, Israel escravizado no Egito. Vamos ver se nós chegamos nesse ponto ou se deixamos para um próximo capítulo. Lemos as escrituras hebraicas como composição de mão única, né? Isso é surpreendente, fantástico, causa elevação espiritual. E onde nós estávamos? Aqui, em Gênesis 49, quando Jacó chama os seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Jacó agora vai proferir a sua bênção sobre os filhos de Israel. Nós vamos ver vários detalhes interessantes, proféticos inclusive, eu vou chamar a tua atenção, e já estamos próximo da morte de Jacó. Mas vamos ver que ele fala como um patriarca que tem essa visão que nós escrevemos para você.
pode ser que não na mesma nitidez, que hoje nós estamos depois do Messias, né? Mas ele tem os pontos fundamentais que sustenta, ele compreende o Deus dos seus pais, a divindade que se revela a ele, a sua geração, ele sabe que é um propósito, ele sabe que é uma vida infinita, eterna, é uma evolução infinita, ele sente a terra, a promessa da terra prometida, né? Que não é uma terra horizontal, né? Mas ele intui que seja a proposta do infinito de Deus, né? Enfim, tudo isso nós vamos ver presente aqui nas palavras de Jacó. E ele continua: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, a minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Olha, o primogênito, ele tem essa característica primária, né? Ele é sempre considerado a força do poder, o vigor, né? E assim, profeticamente, o primogênito, né, o primogênito, primeiro gerado, é símbolo do Senhor Jesus. Né? Então, por isso que em Israel, o primogênito recebia porção dobrada. Né? Isso vai nos dar o significado de que Deus, no processo que ele propôs para gerar filhos, ele vai gerar apenas um filho de toda a humanidade. Né? É quase que uma parábola, né, das sementes masculinas, são 400, 300, 400 milhões de espermatozoides, um só chega e realiza. Né? Então esse Messias, ele é o primogênito. Então ele recebe porção dobrada, por quê? Porque ele é inigualável. Né? Por isso que Paulo depois vai entrar com a ideia de adoção, que na verdade já é profetizada em Abraão, quando Abraão adota Ló. Né? Então você tem ali um filho adotivo. Isso já é símbolo de Jesus nos adotando, nos gerando a sua imagem e semelhança. Né? Então o primogênito é inigualável, ele tem essa força, é o início do vigor, é a proposta infinita de Deus realizada no Messias. Esse é o símbolo da primogenitura. Né? Jesus é o primogênito de Deus. Nós somos filhos por adoção. Então Paulo vai compreender isso. Agora nós vamos ver que Jacó adota os dois filhos de José como sendo deles, novamente um símbolo de adoção. E inclusive é o mais novo que ele vai passar diante do primogênito. Então nós vemos que o mais novo vai representar os gentios, nós. Né? Então, todos esses símbolos que estão ligados à primogenitura apontam para o Messias. Jesus como o Messias, o único gerado diretamente de Deus. Ah, mas não vai ter mais nenhum? Moisés, Abraão, Noé, Daniel, Isaías, José, Maria, Pedro, João, ninguém tinha condição de ser gerado direto por Deus? Não, ninguém tem condições de ser gerado diretamente por Deus. Só um é gerado por Deus. Ele é o primogênito, o primeiro gerado. E no método em que ele é gerado, ele é unigênito, não haverá um segundo. Né? Agora, e Deus já propôs isso, sabia disso, a proposta de Deus é essa, ele forma um, e deste um, do DNA dele, é que ele vai nos gerar. Então nós vamos ser filhos por adoção em Cristo Jesus. Ah, mas mesmo os hebreus nascidos, olha, eu acabei de dizer, mesmo Abraão, sem o Messias, entraria na morte espiritual, né? Porque ele não teria condições dele mesmo ser gerado diretamente por Deus. Por isso a necessidade messiânica. Então, quando Jacó fala aqui a respeito dessas palavras, você é o início do meu vigor, a realeza, a alteza, ele está falando profeticamente com referência a Jesus. Só que Rubem não vai corresponder, e Rubem vai perder a primogenitura. Observa aqui, ó, a continuidade das palavras. Então aqui, ó, primogênito, minha força, o princípio do vigor, mais excelente em alteza, o mais excelente em poder. Esse é o Messias. Agora vamos ver o Rubem. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente,
porquanto subiste ao leito de teu pai. Então contaminaste. Subiu à minha cama. Bom, o que é que nós percebemos aqui? Rúben perde a primogenitura espiritual. Né? Então, ele acaba tendo relações íntimas, sexuais, com uma das mulheres, não com a sua mãe, mas com uma das mulheres de Jacó. E isso acaba sendo uma mancha gravíssima. Então, a primogenitura espiritual, ele é o primogênito genético, mas a bênção espiritual passaria dele. Vamos ver agora os dois próximos, né? Jacó continua falando aqui, ó. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Olha, a primogenitura iria para Simeão. Se Simeão não fosse digno, passaria para Levi. Mas, infelizmente, os dois cometeram um ato extremo de violência, sem a consulta de Jacó, envolvido com traição, naquele caso em que a irmã deles é abusada, né, estuprada, mas assim, tem todo um contexto ali que você deveria ver, a pessoa que comete esse abuso, né, por um ato cultural lá dele, sem respeitar a devido ato cerimonial ali de pedir a mão da Diná e tudo, depois ele vai, pede a mão e tudo, e Simeão e Levi fazem lá um arranjo e acabam matando aquele povo todo. E Jacó sente que eles colocam em risco a vida de todos os israelitas, né? Então eles não consultam, passam por cima da autoridade do pai, violentam ali a autoridade de Jacó. Isso também vai fazer com que a bênção espiritual saia deles por causa desse ato, né? E para quem vai essa bênção? Vai para o quarto filho, né? Vamos ver quem é o quarto filho. No seu secreto conselho não entra minha alma. Olha, ele então perde a harmonia com esses dois filhos. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Então a bênção é retirada deles, porque o seu furor mataram um homem, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Então veja, a bênção que sairia de Rúben e que iria para Simeão, não pode ir para Simeão, também não pode ir para Levi, por causa dessa sublevação que eles fizeram, passando por cima da autoridade do pai e enchendo com um espírito de violência toda ali a família e colocando em risco a todos. Então, perdem a primogenitura. E agora nós vamos ver como é que continua aqui Jacó. Gênesis 49, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Olha, aqui então se cumpre a profecia da genética do Messias, né? Então, qual é a tribo que será a tribo messiânica? Judá. Jesus vem de onde? Vem de Judá. Então, a primogenitura que era simbólica em Rúben, ela é transferida para Judá. Eu sei que alguns leitores ou alguns estudiosos vão dizer, não, mas tem crônicas lá que falam que a primogenitura é de José, né? Mas se você for ver ali quando Jacó abençoa os filhos de José, ele não fala que vai colocá-lo como primogênito. Ele diz, olha, os teus dois filhos serão meus da mesma maneira que qualquer outro filho meu, né? Então, a tribo de José, ela permanece como uma tribo simbólica, José como uma tipificação do Messias. Ele já tem essa graça de ser simbolicamente o Salvador. E a tribo de Judá, ela fica com a bênção espiritual da primogenitura, porque dela virá o Messias geneticamente. Então é essa tribo que será alinhada. Então essa é a nossa compreensão. Obrigado a todo mundo compreender da mesma maneira, né? Você tem liberdade para interpretar, dar o sentido que mais
te faça bem espiritualmente, que mais te estimule ao amor a Deus, né? A espiritualidade. Mas essa é a maneira como nós enxergamos, né? Olha lá, a ti te louvarão os teus irmãos. Ó, então todos os irmãos louvarão Judá. Por causa de quê? Por causa da primogenitura espiritual. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Então vitória, né? Está profetizando vitória em Judá. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Olha, esse é o símbolo maior da primogenitura, né? Os irmãos deveriam reverenciar o primogênito. O primogênito teria uma qualidade de autoridade, né? De representação do pai, né? E de justiça, de equilíbrio, também de santidade, de amor, né? Então, tudo isso, evidentemente, não é só benefícios, né? É aquele que se oferece por todos, que lidera nesse sentido de liderança. Então ele diz aqui, ó, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Então, sai a primogenitura de Rúben, sai de Simeão e de Levi e vem para Judá. Judá é um leão, um leãozinho da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará. Você vê que aqui ele faz uma progressão, né? Ele começa com filhote de leão, né? E ele vai até a realização máxima, né, de um rei, de um leão poderoso, né? Aqui um leão maduro, né? Então ele profetiza aqui, por isso que ele fala que ele vai profetizar o que acontecerá no final dos dias, né? Que ele já está profetizando Jesus como leão da tribo de Judá. Tá? Esse símbolo de leão já está profetizado aqui por Jacó. Olha, um ancião desses, né? No final da vida, já com 130 e tantos anos, com essa lucidez, com essa maneira maravilhosa de poder abençoar os filhos e enxergar o futuro com clareza, né? Profeticamente, né? Olha que coisa linda, como nós desejaríamos todos ter essa mesma qualidade, né? Então, ele profetiza o leão, que é o Messias na tribo de Israel, e mais, o cetro não se arredará de Judá. Então, o cetro aqui representa a realeza, né? Então, o que Jacó está profetizando? Que o Messias será o rei de Israel, o verdadeiro rei, né? Tem uma confusão lá na frente que nós vamos estudar, que Jeová era o rei de Israel, né? Ele dirigia com os juízes e tudo. E o povo uma hora exige um rei, né? Por quê? Se o povo não exigisse, Jeová continuaria rei até que o Messias se apresentasse humanamente, surgisse da genética do povo. Então, ele ocuparia o lugar de Yahvé. Então, Jeová era o rei do povo de Deus e ele entregaria o reinado ao Messias. Mas depois eles pedem um rei e desprezam essa liderança de Deus, querem se igualar aos outros povos, enfim, tem uma confusão lá. Acabam tendo Saul como rei, depois vem Davi, que é da tribo de Judá, e essa profecia continua. Mas aqui você vê, é profetizado o cetro, né? O cetro é uma figura real, né? Nem o legislador dentre os seus pés. Então ele coloca, além de Judá ser o símbolo do rei, né, é o símbolo daquele que vai guardar a lei, né? Ou seja, a realização da lei, porque os levitas, que vai ser a tribo ordenada depois lá por Moisés, vai ser o guardião do cumprimento da lei. Mas em Judá está profetizado a realização da lei, porque qual é o único ser humano que vai realizar a lei integralmente? É o Messias. Então ele será o verdadeiro legislador. E ele realizando a lei, ele nos impõe a realização da lei, ele vai nos dar o seu Espírito Santo, que nos dá a capacidade de realizar o espírito da lei, não perfeitamente como ele, Messias, mas em qualidade, em atitude, nós amaremos a lei de Deus, né? Mesmo que não consigamos realizá-la, mas sempre em tristeza, né? Porque o Espírito de Jesus nos dá o cumprimento em atitude da lei, né? Que é o mais importante.
e só ele mesmo vai conseguir cumprir a lei na realidade prática. Né? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Então essa palavra hebraica, Siló, significa aquele a quem pertence. Né? Olha que interessante, né? Judá vai ser o rei, vai guardar a lei, né? Vai cumprir a lei, mas até que realmente, isso é simbólico, né? Está simbolizando o Messias, até que aquele a quem pertence de fato essas qualidades venha. Porque não é o patriarca Judá, e nem um descendente, nem Davi, nem ninguém, que vai cumprir essa profecia. Quem cumprirá essa profecia? Quem cumprirá essa profecia é o Messias que surgirá da genética do povo hebreu. Então nós vemos lá a circuncisão em Abraão, né, que faz aquele selo na genética, na área do sêmen, na área do genital de Israel, porque ali é a produção da genética, né, a passagem do DNA, dos mensageiros genéticos, e ela é que vai então ser, num alinhamento, trazer o próprio Messias. Então, aqui já é profetizado Siló, que é aquele a quem pertence. Quem é aquele a quem pertence? Aquele é o Messias de Israel, Yeshua HaMashiach. Olha que lindo, como Jacó está de uma maneira maravilhosa aqui, né? Profetizando tudo isso. E a ele se congregarão os povos. Olha agora onde Jacó vai, gente, né? Olha que coisa linda. Ele inclui os gentios. Aliás, os gentios são sempre chamados, sempre profetizados. Quando ele escolhe Efraim, passa na frente de Manassés, né, os dois filhos de José, ele põe o menor na frente do maior. Quem são os menores, né, simbolizam o menor? São os gentios. Né? E aí nós somos então colocados à frente. Por quê? Porque Israel acaba rejeitando o Messias, que representaria Manassés, e nós é que aceitamos, né? Os menores é que aceitam o Messias de Israel. Então, olha como é lindo, e aqui ele já coloca os povos, ele já profetiza que nós estaremos congregados juntos com o Messias de Israel. Vê, por isso que ele falou de profecia, olha quanta coisa ele está profetizando. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Gente, aqui tem muitos elementos, né? Eu vó citá-los para você, depois você pode procurar aí na tua Bíblia. Mas são elementos altamente proféticos, porque percebam, o jumento aqui, né, ele fala, ele amarrará o seu jumentinho à vide, né? Jumento é um símbolo impressionante, era o animal mais acessível a todas as classes ali de Israel e que podia servir como montaria, animal de carga, ou seja, era um símbolo de serviço, né? De um serviço qualificado. Né? O boi tem essa qualidade também, mas aqui o jumento é ainda maior porque ele é mais, segundo os relatos, o que se consta, era o animal que era mais acessível a prestar serviço. E se você lembrar, Jesus vai fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém com esses dois símbolos. Nossa, presta bem atenção aqui. Ó. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta à cepa mais excelente. Quem é a vide? A videira, ela é o símbolo da formação dos filhos de Deus. Lembre-se que a videira produz a uva, né? E Jesus lá na frente, ele vai usar a parábola do lagar, que é uma parábola maravilhosa. Né? Se você ainda não viu o nosso curso Jesus e as parábolas, né? As parábolas de Jesus, vá porque é um curso maravilhoso e eu falo desses símbolos todos lá,
que você precisa para compreender a Bíblia. Então, a videira, o bagaço, quando você pega uma uva em particular, né, um bago de uva, uma uva, você amassa ela, você tem dois elementos, você tem o bagaço e o suco. Então, o suco representa a qualidade crística e o bagaço representa a natureza anticrística. E é da qualidade crística que os filhos de Deus serão gerados. Então, aqui, ele está dizendo, olha, ele amarrará o seu jumentinho à vide, né? Então ele está dizendo, o serviço que o Messias prestará é para a realização espiritual do ser humano. Essa videira representa a realização crística do ser humano, gerado à imagem e semelhança de Deus. E o jumentinho, o jumento, representa o maior serviço, aquele que mais pode servir, né? O servo representa o apoio, o servo. Então, o servo amarrado junto à vide é o Messias se colocando como aquele que é o servo que vai formar, que vai dar a condição do homem ser gerado à imagem e semelhança, vai servir a humanidade, né? Jesus disse, eu não vim para ser servido, não vim para ficar num lugar e todo mundo vir me adorar, prestar serviço para mim, não. Eu vim para servir a humanidade, eu vim para dar a minha vida, né, por todos vocês. Isso é um líder, né? Não é aquele que vai se servir das pessoas, vai servir as pessoas, né? E esse é o símbolo que Jacó está profetizando. E ele já profetiza aqui o filho da jumenta, que Jesus vai pegar lá o filho da jumenta para fazer a entrada em Jerusalém. A cepa mais excelente, né? Essa cepa mais excelente representa o Messias hebreu, né? Então olha como ele vai em Judá dar todos esses símbolos. Ele lavará a sua roupa no vinho. Olha, se você for olhar a figura de Jesus lá no Apocalipse, você vai ver que ele está com as vestes tintas de vinho, de pisar o lagar da ira de Deus, né? Então, o que simboliza? Aonde é que Jacó foi ver agora, né? Ele já foi ver aqui a ira, a descreação, ele foi ver a morte da nação dos anticrísticos, né? Ele profetizou a ira do cordeiro, porque a roupa está manchada com vinho, é a morte dos anticrísticos, né? Que é uma grande perda para Deus, para a humanidade, num certo sentido, porque Deus em si queria gerar todos os seres humanos à sua imagem e semelhança, mas ele não podia obrigar isso, né? Por ser um ato voluntário, o amor não pode ser imposto, né? Então, aqueles que não quiserem vão para a segunda morte, isso é triste. E aqui então está falando isso, ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa, a cápua é símbolo de poder, de autoridade, de poder, né? Lembre-se da capa de Elias que Eliseu pega, né, antes dele ser transladado, e ele recebe o poder em dobro do profeta, aquela capa que o cego de Jericó lança, né, colocando o seu poder pessoal humano de lado e indo para o Messias, né, como um símbolo, e ele passa a ver, a enxergar, né, o cego de Jericó. Então, esse é o símbolo, e aqui está dizendo que a capa do Messias, em sangue de uvas. Então, como eu falei, você precisa entender a parábola da vinha, que Jesus ensina, que a uva é o ser humano e que o bagaço é a natureza anticrística, e que pisar o lagar é a ira de Deus e a ira do Cordeiro, representando a morte espiritual. Então, está dizendo que, ao fim, a justiça será estabelecida em Deus e no Messias, o que vai significar vida e evolução infinita para uns, infelizmente, segunda morte para a humanidade que enfrenta tudo isso, né, que contesta tudo isso. Então, temos todo esse problema aqui. E você vê que símbolo maravilhoso, como que Jacó vê tudo isso. Então aqui o serviço do Messias, depois a ira do Cordeiro, descriação, né, a morte da nação ímpia, né, o poder do Messias em pisar o lagar, né,
segunda morte dos anticrísticos. Ó, tudo isso profetizado aqui por Jacó, hein? Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Então, este vinho representado aqui representa os filhos de Deus, né? Então, o bagaço representa a segunda morte, né? A morte espiritual, e o vinho produzido pelo lagar representa a realização plena dos filhos de Deus. E ele também fala aqui dos dentes brancos de leite, né? Interessante que um símbolo de eternidade em Israel, nas escrituras hebraicas, são os ossos. Por exemplo, você pega lá o Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37, né? É uma passagem para compreender a morte e a condição dos mortos. Lá, os ossos são símbolos de todos aqueles que morreram. Evidentemente, não vai ter osso, é só uma simbologia. Mas os dentes, os ossos, representam vida eterna, né? Então, veja que você lendo dessa maneira, você vê então que os olhos serão vermelhos do vinho, né? Então, olhos representam sabedoria, né? Esse olhar aqui representa sabedoria, e essa vermelhidão do vinho, os filhos gerados à imagem de Deus eternamente, ó, que é a brancura aqui, o leite representando o cálcio, né? Representando aqui o elemento dos ossos, que representa a eternidade. Então falou aqui do serviço do Messias, falou aqui da sua realização espiritual no vinho, também ele pisando o lagar, e a morte, segunda a morte dos ímpios, a visão dos filhos de Deus em vida eterna. Você vê que maneira de dizer as coisas, né? Olha, tudo você vai encontrar lá na frente, você vai encontrar Jesus sentado no jumentinho, você vai encontrar as roupas salpicadas, a ira do cordeiro, né? Você vai encontrar a parábola das uvas, né? Do lagar. Você percebe que o que eu estou colocando aqui para você não é só uma imaginação, né? Se você for seguindo as escrituras, você vai encontrar todos esses elementos que eu estou apontando aqui para você acontecendo, descritos nas escrituras. Pega o Apocalipse, pega o Novo Testamento, você vai ver várias vezes o Messias com a veste salpicada de sangue, do sangue de uvas, né? Então você vai ligar com o símbolo das uvas dos filhos de Deus, né? Tudo isso é simbologia hebraica. Se você pegar os símbolos de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar esses elementos todos aí, e você vê, desde o início já está profetizado ao fim, né? Por isso que a gente fala que do Gênesis já tem o Apocalipse. Nós estamos aqui, final do capítulo de Gênesis, você vai encontrar esses elementos depois repetidos. Por quê? Porque é um autor só que inspira, né? Então os símbolos são sempre os mesmos. Você vai pegando os elementos, ligando os elementos, e em cada parte das escrituras tem o todo, né? Você vai aprofundando, compreendendo de uma maneira maravilhosa. Olha aí, ó, como Jacó nos dá todos esses elementos, né, simbolizados aqui. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, o filho da sua jumenta à cepa mais excelente, o Messias aí. E ele então lavará a roupa, o ser dele gerado à imagem e semelhança, no vinho, e a sua capa em sangue de uvas, aí já a segunda morte, morte espiritual dos anticrísticos. Os olhos, a visão vermelha dos vinhos, dos filhos de Deus, gerados eternamente, dentes brancos de leite, né? E aí então agora ele vai falar dos outros filhos, né? Zebulon habitará no portão dos mares e será como o porto dos navios, o seu termo será para Sidom. Issacar é jumento dos fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Vai profetizando coisas a respeito dos filhos. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Falando dos juízes que vão proceder, né? De lugares onde eles vão morar. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor.
Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Asser, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. E José, um ramo frutífero. Olha, aqui você vai ver a diferença que tem entre dois filhos nessa profecia de Jacó, Judá e José. Né? Por quê? Tudo aponta para o Messias, tudo indica o Messias. Ao falar de José agora, novamente, o apontamento é messiânico. Então, observe bem aqui, ó, o que ele vai falar. José é um ramo frutífero. Ó. Frutificação, dar fruto, né? O que representa? Dar fruto. Nós sabemos, né? A uva ou o fruto nas escrituras é o ser humano gerado à imagem e semelhança de Deus. É isso que Deus quer com a sua vide, com a sua lavoura, todos os símbolos apontam para isso. Então José já começa dizendo, ele é um ramo frutífero junto à fonte, e os seus ramos correm por sobre o muro. Então ele está dizendo, lembre-se que José vai simbolizar, vai tipificar o Messias, e os dois filhos de José vão tipificar Israel e os gentios, né? Manassés, Israel e Efraim, o mais novo, os gentios. Então ele está dizendo que esse ramo, né, que vai se apoiar no muro está representando a realização de Israel e dos gentios baseados no muro, na rocha, que é Deus. Né? Então começa a profecia dessa maneira. Ó. E essa fonte, frutíferos junto à fonte, que representa a divindade, né? Que vai dar alimento para tudo isso. Os frecheiros lhe deram amargura, e o frecharam e odiaram. Aqui nós vemos duas perseguições que acontecem. Uma contra Israel, perseguido aí na humanidade afora em toda a história, e a perseguição que acontecerá grande com os discípulos de Jesus, o ódio que haverá dos crísticos. Né? Então já está profetizando essa perseguição em Israel e também para os gentios. O seu arco, porém, susteve-se no forte. Esse forte é o Messias hebreu, né? Aqui já está fazendo a profecia de Jesus. E os braços de suas mãos foram fortalecidos pelo valente de Jacó. O valente de Jacó é o Messias, o Senhor Jesus. Né? E aqui, entre parênteses, é uma nota que não é propriamente bíblica, né? Mas uma anotação de escribas, né? Mas que está bem dentro do Espírito, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Dois símbolos messiânicos. Né? O único pastor é Jesus e ele é a rocha, o verbo de Deus. Então, de Israel, no sentido aqui, Israel já no sentido não só dos judeus, mas do Israel espiritual, que representam gentios mais os verdadeiros israelitas, né? Porque também não é só nascer da genética hebraica, precisa amar ao Deus de Israel e esperar nele. Né? Deus tem uma aliança com o povo de Israel, aos fiéis, né? Aqueles que guardam o seu conserto. Né? Mas, enfim, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, então, falando de Yahvé Elohim Adonai, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus e com bênçãos do abismo. Olha, aqui é um símbolo que a teologia tem dificuldade de entender, né? O cristianismo de um modo geral. Como é que o abismo pode abençoar alguém? Porque abismo na Bíblia é sempre trevas, é sempre oposição, é sempre Satanás, é sempre o tempo, né? Mas como nós vemos Jesus falar, né, de retro-Satanás, né? Ou seja, Jesus posiciona Satanás geograficamente. Né? Você vai na minha retaguarda, você não pode só ir na minha vanguarda. Se você for na minha vanguarda, você se torna o destruidor. Na minha retaguarda é o teu papel. Você tem uma parte na criação, você tem uma oposição. Você que gera a oposição para que a santificação, para que a vida, para que a decisão, para que o arbítrio se manifeste. Né? Então, o abismo tem uma bênção? Tem uma bênção.
né? Também a qualidade crística que os filhos das trevas, né, os anticrísticos, né, a parte da humanidade que infelizmente não quiser o amor de Deus, não quiser a vida infinita em Deus, se opuser a ela, a qualidade crística que há neles vai ser despojada, vai ser tirada, né? E vai abençoar os filhos de Deus. É o grande despojo que Deus fala que fará na humanidade. Isso é dito, profetizado nas escrituras aí, muito, né? Então aqui você vê, ó, as bênçãos são dos altos céus e as bênçãos também são do abismo, que está embaixo, com as bênçãos dos seios e da madre, né? Então, fartura, nutrição e multiplicação, reprodução, né? Está dizendo a respeito dos filhos de Deus que vão ser gerados, que vão ser formados. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Ora, parece estranho falar isso, né? Jacó diz que a bênção, olha como é que é a frase aqui, ó. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, né? Até a extremidade dos outeiros eternos. As bênçãos de teu pai, seria a bênção de Jacó, seriam maiores que as bênçãos de Isaac e de Abraão, né? Na verdade, o que se compreende aqui é que ele não está falando mais de Abraão e de Isaac, ele está falando do Pai eterno, do Pai celestial, porque ele está ligando José como Messias, né, na tipificação do Messias, ao verdadeiro Pai, ao único Pai nosso, verdadeiro, né? E isso é que dá a vida eterna. Não é por ser filho de Jacó, filho de Isaac ou de Abraão, né, que você alcança a vida eterna. É por você ser ou ligado ao Messias, e aí sim ligado a Abraão pela promessa que é cumprida no Messias, ou ligado ao Pai Celestial diretamente, né? Então aqui essas bênçãos que vão até a extremidade dos outeiros eternos, né? Que as bênçãos do teu Pai Celestial excederão as bênçãos dos meus pais horizontais, até a extremidade dos outeiros eternos, vida eterna, realização máxima, ser humano gerado à imagem e semelhança de Deus. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Né? Então, o alto da cabeça representa coroamento, a coroa. E a coroa de José, aqui, é a simbologia do Messias, é a tipificação do Messias. Nossa, vê a diferença que há entre a bênção que Jacó profere para Judá, que nós vimos, e a bênção para José, que tipifica o Messias, e que Manassés e Efraim vão simbolizar os hebreus e os gentios. Né? Você vê que coisa maravilhosa aqui nos textos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou a cada um deles, abençoou segundo a sua bênção. Vamos continuar e terminar esse capítulo. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, o qual Abrão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão, Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei a Lia. O campo e a cova que está nele foram comprados dos filhos de Het. Acabando, pois, Jacó de dar instrução a seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Olha, esse desejo, né, tanto de José também vai expressar, e de Jacó, de ser sepultado onde os pais dele haviam sepultados, lá em Israel, na terra que Abraão, na verdade, Deus promete a ele que ele seria dono da terra prometida, mas ele só fica com um pedacinho de terra que ele comprou para sepultura ali, né? Por quê? Porque a terra prometida é simbólica, não é ali na Palestina, no Oriente Médio, né? É a Canaã espiritual, é a Jerusalém espiritual, é
a cadeia de Sião espiritual. Então, quando ele quer ser enterrado ali, ele está profetizando a formação dele na Terra Prometida, na transcendência. Não está preocupado que o pedaço de terra onde você é colocado influencia na tua vida espiritual, né? Como muitas pessoas aí podem julgar e achar que isso faz alguma diferença. Não faz, só para a gente notificar isso, né? Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, e cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios o choraram 70 dias. Olha, essa questão do corpo, né? Se a pessoa é cremada, se ela é enterrada, se a pessoa ser embalsamada lá com os rituais do Egito ia prejudicar a vida espiritual de Jacó, né? Então, assim, não tem nada disso. Isso não faz diferença de fato. Nós vamos ter um curso numa série que nós lançamos recentemente chamado Os Fundamentos do Conhecimento. Nós vamos falar sobre a morte e a condição dos mortos. Não perca esse curso, porque ele é esclarecedor. Nós vamos dar a visão hebraica sobre os mortos. E aí você vai ver que tudo isso não faz a menor diferença. Tá? Só para... Não perca esse curso que nós vamos lançar nessa playlist, Os Fundamentos do Conhecimento. Ali você vai entender com profundidade. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro, e em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba, para que sepulte meu pai, e então voltarei. Faraó disse: sobe, sepulta teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar a seu pai, subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: é este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se-lhe Abel Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura de Efron, o heteu, em frente a Manre. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Olha como é difícil, né, a consequência de atos que nós cometemos contrários e que são vindo da maldade do nosso interior. Eles carregavam, depois de todo o caminho de José ter perdoado eles, ainda isso existia, esse receio, né? Então, vamos pedir a graça do Senhor Jesus para que evitemos coisas desse tipo, né? Desagravos tão grandes assim, que criam marcas como a que vocês vão ver aqui, né? Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Olha, eles acabaram meio que inventando aí um pedido de Jacó, né, com medo, né? E José ficou triste, falou: olha, vê como ainda pesa no coração deles tudo que eles fizeram, né? Então, vamos andar no caminho da luz, né? Melhor caminho. Desse ninguém se arrepende, né? Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele, e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Olha, aí a gente vê a compreensão maravilhosa de José, né?
tudo que vem de negativo, ele sabe que, em última instância, Deus está no governo, dirigindo, tem um propósito, e ele, então, permaneceu na sua sinceridade, guardou e entendeu tudo isso de uma maneira impressionante. A gente vê a sabedoria de José aqui e a sua qualidade, né? Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós, vossos filhos, assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, ali Efraim na frente, né? Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra a terra que jurou a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez jurar os seus filhos, fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Olha, aqui o mesmo sentido, né? Não se trata de lugar, de terra santa, de colocar os ossos em lugar sagrado para fazer alguma diferença, não. Ele vê que a terra é prometida, essa promessa é da transcendência e ele quer estar nesta mesma qualidade. É este o sentido do texto, né? Ele então jura os filhos de Israel que ele estará nesta mesma congregação a qual ele evidentemente já pertence. Então é só um símbolo. E morreu José da idade de 110 anos e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Muito bem, queridos, e agora nós vamos então terminar por aqui. Fica anunciado o nosso próximo capítulo, nosso próximo episódio, Moisés, uma tipificação do Messias, a Torá, o Êxodo e a Terra Prometida, para o nosso próximo capítulo, o 81. Né? Nós somos o Movimento Consciência Hebraica, esperamos que essas palavras edifiquem a tua vida, que elas te deem sabedoria. Nós estamos no YouTube, procure as nossas playlists do Consciência Hebraica, deixe o seu like, inscreva-se no canal, assim você recebe todo o nosso vídeo no teu e-mail, indique o nosso canal para alguém, passe para um amigo, para um conhecido, para que ele assista e você ajuda assim a divulgar o Evangelho. Estamos no Telegram, ali todos os vídeos são publicados, você acessa, também no Instagram e Facebook. Temos que melhorar as nossas redes, mas elas estão lá no ar. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que toda essa visão seja grandiosa, conserve a tua vida, te dirija em passos de paz rumo à realização do Eterno através de Yeshua HaMashiach, o Messias. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a sabedoria do Eterno esteja sobre a tua vida pelo Messias hebreu.